Nesse vídeo, pessoal, vamos conversar sobre uma matéria da revista Cruzoé, chamada Putin Quer Você. Como o autocrata russo manipula a opinião dos brasileiros. A matéria é assinada pelo jornalista Duda Teixeira. Como a Rússia, pessoal, trabalha a desinformação no Brasil? O objetivo do Putin, pessoal, é ter o Brasil como um grande aliado no mundo. Um país, de peso na América Latina. Sobre tudo isso, pessoal, nós vamos conversar hoje. Olá pessoal, meu nome é Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, se você gosta dos vídeos do canal, se inscreva por aqui, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, deixa o seu comentário. Se você quiser ajudar com o canal, tem a chave Pix aí também, tá certo? A sua ajuda é muitíssimo importante. E vamos lá ao nosso assunto, pessoal. Segundo a revista Cruzoé, Vladimir Putin ampliou a guerra de desinformação para fazer com que os brasileiros assumam o lado da Rússia contra a Ucrânia, assumam o lado da Venezuela em relação à Guiana e assumam o lado ali do grupo de Gaza em relação a Israel. A máquina de desinformação funciona, pessoal, com influenciadores brasileiros que reproduzem totalmente o discurso do Kremlin. A revista Cruzoé se baseou num relatório do Centro para a Resiliência da Informação, uma organização sem fins lucrativos com sede em Londres, dedicada a expor as violações dos direitos humanos no mundo, crimes de guerra e combate à desinformação. A organização rastreou contas nas redes sociais que compartilhavam links para que eles pudessem identificar as ações coordenadas desses grupos, certo? Pessoal, eu não vou citar nomes de influenciadores brasileiros, de grupos brasileiros, porque isso pode dar problema aqui para mim. A revista cita todos os nomes, tá certo? Então, pessoal, esses influenciadores costumam enaltecer o desenvolvimento tecnológico e militar da Rússia. Alguns, pessoal, fazem uma propaganda declarada da Rússia, outros são mais sutis. Porém, não se iludam, são financiados pelo Kremlin, tá? Eu vou explicar isso aqui. Também, pessoal, depois que o Bolsonaro se encontrou com Putin, o Bolsonaro começou a ser elogiado como um político poderoso na América Latina, Também esses grupos de influenciadores começaram a enaltecer o Lula quando o Lula se aproximou da Rússia e começou a fazer, sim, um discurso pró-Rússia, certo? Há canais, pessoal, que falam sobre outras coisas, tá? Não falam sobre política, não falam sobre guerra, falam sobre turismo, carros, esporte. Lá no meio há uma propaganda russa que aparece ali de forma muito sutil, num comentário, numas imagens, e aí as pessoas ficam na dúvida e acham que aquilo é espontâneo. Não é, essas pessoas são financiadas, ok? O Departamento de Estado norte-americano divulgou um texto sobre uma organização quase militar que divulga as ideias do Dugin no Brasil. O Dugin, pessoal, é um dos ideólogos do Vladimir Putin. Muito resumidamente, pessoal, o Dugin fala numa aproximação da Rússia com o Oriente, mais especificamente com a China, um distanciamento em relação às democracias ocidentais, Também fala na anexação de territórios que foram da antiga União Soviética, E na formação de um grande império, certo? O Dugin, pessoal, chegou a formar um partido que era uma mistura de um partido comunista com um partido nazista. Esse partido não foi para frente, depois o Dugin acabou sendo preso, aí foi solto, tá? Mas é isso aí, vocês tem um vídeo aqui no canal sobre o Dugin, dê uma olhada lá, tá certo? E tem um grupo aqui, pessoal, que é financiado pela Rússia, que propaga as ideias do Dugin, tá? Esse grupo no Brasil, pessoal, também pretende unir a extrema esquerda e a extrema direita. Então é uma coisa estranha, No Brasil e na América Latina a gente vê
tanto grupos de direita quanto grupos de esquerda com os mesmos discursos. Aí você fala, ué, mas como assim? Esse é o objetivo mesmo. É unir a extrema-direita e a extrema-esquerda, grupos que não têm valores democráticos, para que eles destruam a democracia brasileira. O objetivo é esse, tá? Esses influenciadores já chegaram a se reunir com representantes da Bielorrússia, Coreia do Norte, Síria e Venezuela. Alguns apoiam declaradamente o Hamas e o Hezbollah. O discurso anti-Israel e anti-sionista é mais comum na extrema esquerda, né? Às vezes aparece na extrema direita também, né? Muito bem, pessoal. O maior no X, que é o antigo Twitter, segundo a revista Cruzoé, é um jornalista de esquerda que escreve para um jornal chapa branca, um jornal propagandístico do governo, tá? Que recebeu $500 mil do governo federal. Esse jornalista faz lives também. Até o Celso Amorim acompanha as análises desse jornalista, para vocês terem uma ideia, né? Isso, pessoal, explica muita coisa. O Lula igualando a Rússia e a Ucrânia é o país agredido, certo? Mas ele igualou os dois, né? A recusa em chamar a Venezuela de ditadura, a recusa em criticar o expansionismo do Nicolás Maduro e as críticas a Israel, colocando os israelenses como piores que o Hamas. Esse discurso, pessoal, já estava posto na esquerda. Não foi a Rússia que inventou esse discurso, nem esse grupo. Porém, eles fomentam ainda mais esse discurso, tá? Um discurso anti-americano, anti-Israel, tá? Em favor, anti-Ucrânia principalmente, e sempre um discurso em favor da Rússia, da China, Venezuela, principalmente Rússia e Venezuela, né? Então, pessoal, essa raiva de Israel, dos judeus, já estava posta na esquerda faz muito tempo, tá? Desde os idos lá da União Soviética, isso aí já existia. Tá bom? Então, eles não estão inventando nada, eles só estão fomentando o que já existe, tá? No início da guerra da Ucrânia, pessoal, eu achei muito estranho o apoio de vários setores da esquerda à Rússia, por conta da pauta em defesa aos homossexuais que a esquerda tem ou diz ter, tá? E aí, pessoal, eu sou da área de humanas, então eu convivo bastante com militantes, né, da comunidade LGBT, e essas pessoas sempre me perguntavam, né, como que é a questão dos homossexuais na Rússia, há perseguições mesmo, né? Eu sempre falava da questão dos campos de concentração para homossexuais na Chechênia, com a conivência da Rússia, que há perseguições sim aos homossexuais na Rússia. Inclusive eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal sobre isso, se você não viu, eu indico para você, tá bom? Enfim, pessoal, eu sempre confirmei isso e tal, e o que eu tô querendo dizer? Essas informações circulam nesses meios, né? E aí, quando estoura a guerra da Ucrânia, vários setores da esquerda apoiando a Rússia. O que eu acho, né, muito estranho. Tem uma explicação. Além desses influenciadores pagos, pessoal, para criticar o Ocidente e relativizar a Rússia, os russos fazem marketing de nicho, né? Então, se for uma pessoa de esquerda, a Rússia aparecerá, né? Então vão aparecer vídeos para essas pessoas no YouTube, Instagram, né? na rede lá vizinha. Vão aparecer vídeos da Rússia como defensora dos fracos e oprimidos da América Latina e da África. Vai aparecer um discurso anti-americano bastante forte, certo? E, pessoal, se a pessoa ela for conservadora, a Rússia vai aparecer como opositora da ideologia de gênero, ok? Então, pessoal, o Putin aparece nas propagandas como um político super religioso,
Vamos lembrar, pessoal, o Putin é um ex-KGB. Ele não tem nada do pensamento judaico-cristão, da religião cristã ortodoxa. Ele não tem. Entendem isso? O patriarca ortodoxo, que é amigo do Putin, é um ex-KGB também. Esses dois aqui, eles não acreditam em nada de Deus, de cristianismo. Eles não acreditam nisso, certo? Os valores deles, pessoal, são os valores da KGB, são os valores da União Soviética. Esses caras são ateus e eu ouso até dizer que eles não gostam nem de religião, mas eles têm que angariar apoiadores. Por isso esses discursos contra os homossexuais, né, contra a ideologia de gênero, certo? A pauta, pessoal, contra os movimentos LGBTs é cortina de fumaça para desviar a atenção dos verdadeiros problemas da Rússia, de uma guerra na Ucrânia que eles não conseguem vencer, de uma pobreza, certo, que eles não combatem, baixos salários, violência, principalmente, pessoal, nas cidades asiáticas da Rússia. Ainda nas regiões ocidentais, a situação é melhor. Moscou, São Petersburgo, por exemplo, a situação é muito boa. Mas se você sair dessas regiões e ir para o Oriente, para as regiões asiáticas, vocês vão se deparar com uma pobreza muito grande. E essas pessoas dessas regiões são usadas como buchas de canhão aí nas guerras que o Putin inventa. Compreendem isso? Então, pessoal, para desviar a atenção dessas pessoas, né, das pessoas, dos russos que são muito religiosos, certo? Eles inventaram essa cortina de fumaça, que eles estão perseguindo homossexuais, que eles estão perseguindo a ideologia de gênero, que eles não querem destruir a Rússia, que as mulheres russas têm que ter um monte de filhos. Por que tem que ter um monte de filhos? Para eles usarem essas pessoas aí nas guerras inúteis que eles inventam. Certo? Compreendem isso, pessoal? Também, pessoal, os discursos de bomba atômica. Então, dia sim, dia também, tem um propagandista russo, ou Medvedev, falando de bombas atômicas que eles vão jogar em Londres, Washington, Madrid, Kiev. Todo dia tem uma cidade que eles vão jogar a bomba atômica. Para que isso, pessoal? Para fomentar aquele pessoal que foi criado na União Soviética, que tem um anti-americanismo muito grande, que são pessoas ressentidas, né, por conta do fim da União Soviética. Muitos russos não aceitam isso, né? E tem vários vídeos no canal a respeito desse assunto, pessoal, deem uma olhada. Enfim, isso existe, né? E essas histórias de bomba atômica é para isso, né? É para essas pessoas ficarem sonhando com Londres destruída, sei lá, Lisboa destruída, enfim, Nova York e tal. Também, pessoal, serve para a mesma coisa do pretenso aí combate à ideologia de gênero, cortina de fumaça. Desviar a atenção dos reais problemas da Rússia, que eu já citei aqui, certo? É para isso que serve. Olha só, pessoal, teve um dia aí que eu vi um vídeo de uma senhora russa e ela estava xingando muitos ucranianos, principalmente os ucranianos que estão nos Estados Unidos e descendentes de ucranianos também, que ajudam muito a Ucrânia, inclusive financeiramente. Eles fazem muitas doações para a Ucrânia. Então, ela estava xingando muito esse pessoal e ela falava o seguinte, que nos Estados Unidos não havia petróleo, não havia gás e não havia água. Só faltou ela dizer que nos Estados Unidos não havia oxigênio.
E essa mentalidade, pessoal, é uma senhora já de idade, né, que estava fazendo esse vídeo. Então, essa é uma mentalidade, né, esse ressentimento é muito comum, tá, em pessoas dessa faixa etária na Rússia, né, esse anti-americanismo, essa raiva da Ucrânia, inclusive, né, porque a Ucrânia quer ser Europa, né, eles querem buscar um destino para eles diferente do destino dos russos, e eles têm todo o direito disso, certo? Então, mas isso não é aceito, principalmente por essa população mais velha, né? E aí você vê, né, como a propaganda russa trabalha isso na Rússia, né? Trabalha muito mais isso na Rússia, mas trabalha isso no Brasil também. E aí, pessoal, fica a pergunta que a revista Cruzoé fez. Se o Brasil não fizer o que a Rússia quer, o que pode acontecer com a gente? A destruição da nossa democracia, a nossa destruição mesmo? Qual vai ser o preço disso, né? Parece que o Brasil aí tá na mão da Rússia. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui a matéria, né, da revista Cruzoé para vocês darem uma olhada, tá certo? É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, publique nas suas redes sociais, deixe o seu comentário. Se você puder também ajudar o canal, a chave Pix está aqui na descrição do vídeo, dê uma olhada, tá certo? Um abraço e até mais.